Como sabemos, Tsunade e Danzo foram dois personagens muito poderosos e distintos. Danzo sempre almejou ser Hokage, mas nunca conseguiu. Já Tsunade sempre foi uma pessoa que nunca ligou para ser Hokage, mas acabou se tornando uma. No entanto, quem venceria uma luta entre os dois? Bom, mas antes de mais nada, se você curte AMV e GMV, passem no canal On The Shadows. Ele ainda não fez vídeo, mas ele é inscrito aqui e pediu para mim divulgar. Então eu vou estar deixando o link na descrição e nos comentários. E bom, vamos para o vídeo. Primeiramente, é importante ressaltar que nenhum dos dois tem conhecimento prévio sobre a principal técnica do outro. Tsunade não conhece o Izanagi, porque o Danzo sempre escondeu isso com faixas no seu braço. Já o Danzo não conhece o Byakugou, porque Tsunade sempre deixou isso meio em off. Nem o Orochimaru conhecia o Infuinkai, mesmo já tendo sido parceiro dela. E então não é o Danzo que ia saber, porque a Tsunade nunca confiou nesse cara. E sobre o Kotoa Tsukami, se Danzo usar em qualquer situação de luta desse vídeo, ele vence imediatamente. Tsunade não tem a mínima chance de resposta. Danzo também é especialista no uso do estilo vento. Ele pode usar esse elemento de forma muito versátil, de diversas maneiras diferentes. Mas na maioria das situações não seria suficiente contra Tsunade, justamente por conta da capacidade de regeneração dela com Infuinkai ou Byakugou. O jutsu de vento mais poderoso do Danzo já rasgou uma parte do Susanoo do Sasuke, então é um jutsu tão bruto quanto um Susanoo. Mas a Tsunade já foi acertada por um golpe do Susanoo do Madara e se regenerou tranquilamente. No entanto, esse jutsu teria eficiência se fosse lançado em direção à cabeça da Tsunade. Primeiro que ela não é uma personagem muito rápida, enquanto o jutsu aparentemente é bastante rápido. E o Byakugou nunca demonstrou regenerar danos da parte ali da cabeça. Não dá pra criar um novo crânio, um novo cérebro, uma nova face. Se perdeu a cabeça, acabou a luta. Então, se o Danzo usar esse jutsu na cabeça da Tsunade, ela acaba perdendo. Mas em qualquer outra região do corpo, ou outro jutsu, outra situação, a Tsunade se regenera tranquilamente. Danzo também tem a sua técnica de invocação, em que ele pode acabar invocando o Bako, mas não tem a mínima eficiência porque Tsunade pode invocar a Katsuyu, que é muito mais poderosa. O Bako pode absorver as coisas para dentro de seu corpo com o estilo vento, mas a Katsuyu pode lançar ácido nele nesse meio tempo e derrotá-lo. E mesmo que a Katsuyu fosse absorvida para dentro do corpo do Bako, não iria ter nenhuma utilidade, afinal ela pode se dividir em várias de si mesma, e assim lançar ácido dentro do corpo do Bako e derrotá-lo de dentro para fora. Ele não duraria muito, eu acho que no máximo 1 minuto já seria suficiente para Tsunade e Katsuyu se livrarem do Bako. Em um duelo de taijutsu, o Danzo possui seu Sharingan podendo prever movimentos. Mas nós vimos na luta entre Rock Lee e Sasuke que não basta prever movimentos se você não tem velocidade para desviar. A Tsunade nunca foi das mais rápidas, ela pode até ser considerada lenta, mas o Danzo não fica nada longe disso. Ele já estava bem velho, então não estava no seu auge físico, não era mais tão rápido. Então, mesmo prevendo os movimentos da Tsunade, eu acho que ela poderia tocar ele e ele também poderia tocar ela. São velocidades ali equivalentes ou próximas. Então, se ela acertar um golpe nele, ele seria forçado a gastar um Sharingan em prol do Izanagi. Porque Tsunade tem muita força física, um golpe pode finalizar alguém na maioria das situações. E com o Danzo não é diferente, então ele teria que ativar o Izanagi antes disso e se livrar desse dano da Tsunade, invocando um novo destino para ele graças ao Izanagi, sacrificando um dos seus Sharingans. E a Tsunade, como não tem conhecimento do jutsu, ela acabaria achando que venceu o Danzo. Então ele poderia pegar ela de surpresa por trás com um ataque de estilo vento ou algo assim e decapitar ela. É um ataque covarde, mas é digno do Danzo. No entanto, isso não funcionaria se a Katsuyu já tivesse derrotado o Bako, o que é provável, porque ela poderia atacar o Danzo ou avisar a Tsunade antes que ele acertasse ela.
E aí ficariam 2 contra 1. Danzo não é um cara tão rápido pra ficar desviando de ataque toda hora, e Tsunade tem muito chakra. A Katsuyu pode se dividir em mais versões de si mesma. Danzo teria que gastar vários Sharingans e gastar vários Izanagi por causa disso. E não tem muito o que ele fazer contra a Katsuyu. Estilo vento não é suficiente, porque ela pode, mesmo assim, se dividir em vários de si mesmo e assim evitar um dano maior do estilo vento. E mesmo se ele tentar invocar o Baku, como já vimos, é inútil. Katsuyu é muito superior ao Baku. E como eu disse, os dois personagens têm velocidades equivalentes, então um poderia acabar tocando ao outro. Então se o Danzo tocar Tsunade, já é suficiente para ele aplicar o selo de auto-amaldiçoamento nela, deixando ela imobilizada ali por alguns segundos. Não ia levar muito tempo até ela conseguir se libertar, porque ela tem muita força física, então não é esse selo que ia manter ela parada por muito tempo. Mas não é instantâneo, levaria alguns segundos até ela se libertar. No entanto, Danzo teria tempo suficiente para atacá-la nesses segundos, decapitando ela, por exemplo. Mas isso cai na mesma situação de antes. Se a Katsuyu já tiver derrotado o Baku, ou tiver sido invocada já, por exemplo, ela poderia atacar o Danzo antes dele atacar a Tsunade, mantendo ele distraído até a Tsunade conseguir se libertar segundos depois e novamente entrar em 2 contra 1, como eu já disse. E da mesma forma que o Danzo pode tocar a Tsunade, ela também pode tocar ele. E só basta um toque dela para enviar eletricidade para o corpo do oponente, deixando os neurônios dele confusos por conta da eletricidade. Então ele poderia ficar todo confuso. Se ele mexer um braço, ele vai acabar mexendo uma perna. Se ele mexer um dedo, ele vai acabar mexendo um pé, entendeu? Ele iria ter que levar vários minutos até decorar o novo código de movimentos dele. O Kabuto levou menos tempo porque ele é muito inteligente e tem muito conhecimento sobre o corpo, porque ele é um médico. Já o Danzo, mesmo sendo experiente e uma hora ou outra conseguindo se safar disso, entendendo o código, iria levar muito mais tempo, minutos. E a Tsunade não ia ficar cortando a unha nesse tempo, uma hora ele ia atacar ele. E se o cara não consegue nem mesmo controlar seu próprio corpo e seus movimentos, ele não ia conseguir desviar ou bloquear. A Tsunade ia dar um golpe mortal nele e ele iria acabar tendo que sacrificar um Sharingan em prol do Izanagi. Isso se o Izanagi tivesse sido ativado antes dele acabar sendo pego por essa técnica da Tsunade. E aí ele iria acabar enganando o destino e voltando. Mas a gente sabe, quando alguém usa o Izanagi, ele volta do mesmo jeito que ele estava ali antes do golpe final. Então ele iria acabar voltando do mesmo jeito, ele iria acabar voltando com eletricidade no corpo dele, todo confuso, tentando memorizar o código dos seus novos movimentos. Então ele nem conseguiria fazer o selo de mão para ativar o Izanagi. E aí sim, Tsunade estaria completamente aberta para dar um golpe mortal nele, finalizando, agora sem chance dele se livrar por causa do Izanagi, justamente por não ter controle sobre os seus movimentos, por causa da eletricidade no corpo dele, e assim não poder usar o selo manual para ativar o Jutsu. Então bastaria um golpe e acabaria com ele. Mexeu nos impulsos elétricos que levam as mensagens do cérebro às diferentes partes do corpo. Cortando o cérebro, seu corpo não saberá o que fazer. Quando eu tento mexer a minha mão direita, a minha perna esquerda responde. E tento mexer meu tornozelo esquerdo, meu ombro direito se mexe. E é evidente que a Katsuyu é um grande problema pro Danzo, é uma pedra no sapato para ele. Ela acabaria com o Baku, estilo vento não funciona nela, ela pode atacar junto da Tsunade, deixando ele em desvantagem numérica e tendo que sacrificar vários Sharingans em prol do Izanagi. As únicas chances do Danzo é com o Koto Matsukami, como eu disse, em qualquer situação aqui, ou caso ele acabasse tocando a Tsunade, deixando ela selada com o selo de auto-amaldiçoamento, ou acabasse usando o Izanagi enganando ela antes que a Katsuyu tivesse derrotado o Baku em alguma hipotética situação. E outra chance que ele tem é usando estilo vento ali enquanto a Tsunade ataca e pegar na cabeça dela. Já as chances da Tsunade acredito que são um pouco maiores justamente por causa da Katsuyu, que provavelmente já teria derrotado o Baku antes dessas situações do Danzo tentar pegar a Tsunade de surpresa. Então eu acredito que a vitória ficaria para a Tsunade com uma leve vantagem. Acho que ela tem 53% de chances de vitória e o Danzo tem 47% de chances.
E bom, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e também ativa o sininho para receber mais vídeos. Comente sugestões para mais temas, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente se você concorda, se você discorda, eu entendo. Tem várias coisas que eu acabo errando aqui, até vídeos que eu vejo mais antigos, acabo percebendo que eu errei alguma coisa ou outra. Então comentem, e se vocês concordam, discordam. E bom, vou ficando por aqui, conto com vocês, até mais e fui!